Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar porque eu não escuto mais música sertaneja. E antes de começar o vídeo, eu peço só que você comenta alguma coisa aí pro YouTube ajudar o canal. Pode comentar gratidão aí ou qualquer coisa, obrigado. Nesse vídeo eu vou falar sobre a frequência das músicas, vou falar aqui das vibrações, vou falar porque eu não escuto mais música sertaneja. Não quer dizer que eu parei de escutar de vez, tem alguns lugares que eu ainda escuto, só que no dia a dia eu não escuto mais esse tipo de música, eu evito o máximo. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu passei por uma experiência na semana passada. Fui viajar para um lugar chamado Jalapão, um lugar muito bonito que eu recomendo todos conhecer esse lugar, um lugar assim top. E alguns dos lugares para visitar só dá para visitar de carro, né? Carro 4x4. E a gente estava numa expedição ali e nesse carro a gente colocava algumas músicas, né? Para ir aproveitando a viagem. E aí teve um momento ali que eu estava dormindo, aí depois eu acordei e continuei com o olho fechado. E começou a vir uns pensamentos negativos assim na minha cabeça, uma tristeza assim que eu não estava reconhecendo, né? Porque eu não penso coisa negativa, nem tenho tristeza, nem essas outras vibrações baixas aí, né? A minha assinatura vibracional, ela já tá bem boa, bem com boas vibrações, né? Então eu estranhei, falei, que estranho, por que será que eu tô com esses pensamentos aqui, com essa sensação? Aí que eu percebi que tava tocando uma música sertaneja no rádio. E aí eu vi que era aquilo que estava baixando minha vibração e fazendo eu ter pensamentos negativos, mesmo eu não querendo, e não tinha nada de negativo para eu pensar ali. E a música que estava tocando ali, eu acho que era Marília Mendonça, depois começou a tocar Henrique Juliano. E aí eu peguei até uma letra aqui, né, pra gente ver como que é a letra, né, dessas músicas. Aí tem uma aqui que eu encontrei, né, Dois Tristes, de Simone e Simara. Então vamos só reparar na letra dessa música, né. Tô com a sensação de que escolhi errado, quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, 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 briga. Então essa música aí, ela já é uma lei da atração, só que ela tá atraindo uma coisa negativa, né? Se a pessoa tá num relacionamento e fica reparando coisas boas só no outro relacionamento ali das outras pessoas e não repara no dela fica só reparando nas brigas, ela tá aí cometendo uma lei da atração onde ela está atraindo isso que ela está observando, né? Como eu falei para vocês ali no vídeo da lei da atração, uma das coisas mais importantes é o que a gente observa, né? E aqui ela está observando só briga, briga, briga e briga. Então as letras das músicas sertanejas, elas são muito sofridas, né? Até por isso que chama de sofrência, né? E eu acho que tem momentos de ouvir, né? Igual nessa viagem aí, eu tava ouvindo, cantando, a gente foi no barzinho lá que tava tocando música sertaneja, até peguei uma cerveja lá, fiquei ouvindo, de boa. Agora ficar ouvindo isso aí todo dia, toda hora, eu tenho certeza que vai abaixar a vibração da pessoa, principalmente com essas letras. E não só a letra, né? Foi feito alguns estudos, né, de que a vibração dessas músicas, naquela escala de vibração, ela tem uma vibração bem baixa mesmo, né? Vou até pegar aqui numa foto que eu tirei, que aí mostra onde está a vibração dessa música Dois Tristes, né? Você viu que foi calculado ali que está na vibração entre apatia e tristeza, né? Uma vibração muito baixa. Então imagina você ficar ouvindo o dia inteiro esse tipo de música com uma frequência tão baixa. Por isso até que estava vindo pensamento negativo ali na minha cabeça. E logo depois desse sertanejo, né, mudaram ali para pagode, né? Que eu acho que é pagode, que banda Revelação, né? Aí tinha uma letra de música lá que era uma letra que a gente viu, a gente falou, meu, essa letra aí tá falando de morte, o cara quer se churrascar. Aí eu pesquisei a letra aqui, né, que é assim, ó. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar, não sei porque, meu Deus, sozinho eu vivo a penar. Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar, por isso que eu vou me mandar, vou me embora agora. Aí tem um refrão, vou me embora agora, vou embora para outro planeta, na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa, eu vou solitário e firme. Onde a morte me aqueça, talvez assim de uma vez, para sempre eu lhe esqueça. Ou seja, não só a vibração da música é muito baixa, como a letra. O cara tá falando ali de se churrascar ali
explicitamente, né? E a gente cantando ali, e aí depois, ué, essa música aí tá falando de morte, do cara se matar, ir pra outro planeta, etc. E a maioria das músicas assim que a gente canta sem nem perceber, elas estão na vibração muito baixa. A letra também, meu, essas duas letras aí não dá, né? Porém, assim, se você tá ali no grupo de pessoas e tal, igual eu tava curtindo ali a viagem, eu até cantei essa música, eu cantei ela até o final, porque como é uma música que já toca desde a nossa infância, né, a gente vai decorando as letras, e eu cantei essa música, cantei umas do Henrique Juliano, Maiara e Mendonça, alguma desses cantores aí, eu cantei vários, e quando eu fui nesse barzinho também cantei, curti ali. Agora, o que eu não faço? Ficar escutando essas músicas no meu dia a dia, principalmente com fone de ouvido. Tem uma coisa que eu aprendi com o Cloud Kister, não ficar mais de 20 minutos com fone de ouvido, escutando qualquer coisa. É sempre bom você fazer uma pausa ali, fica 20 minutos, depois faz uma pausa, ou se possível nem fica mais com fone. Então eu já não tenho muito esse hábito de ficar muito com fone ouvindo música, e muito menos esse tipo de música aí, né? E eu reparei uma coisa, né? Não sei se vocês repararam também, mas quando eu tô entrando no Uber, os Uber eles só escutam música sertaneja. E aí, geralmente esses Uber que estão escutando música sertaneja são os Uber mais mal-humorados que eu já vi. Até lá no Jalapão, eu peguei um Uber que tava ouvindo música sertaneja. E aí ele foi chato, assim, eu queria sentar na frente, né? Porque já tinha duas meninas para sentar atrás do carro. E aí ele falou, não, aqui não pode não. Aí eu fui lá para trás, né? Aí depois, na hora de voltar, eu chamei outro Uber, e aí esse Uber tava ouvindo uma música eletrônica, tava uma vibe assim legal. Aí eu nem fui sentar ali do lado dele, eu falei, que o outro não deixou eu sentar aí. Ele, não, nada a ver, pode sentar aqui, nada a ver, esses caras aí não tem nada a ver. Então esse que tava ouvindo música eletrônica, ele já tava mais animado, tava mais good vibes assim, até eu tava curtindo a música, a gente foi trocando ideia. E esses que escutam sertanejo, pelo menos o que eu observo, que eu pego muito Uber, eles estão geralmente assim mal-humorados, estão meio para baixo, reclamando de coisa, do preço, de não sei o que. Eu queria que vocês comentassem aí se vocês perceberam isso também. E assim, voltando para essa escala vibracional, né, que aqui são a escala das emoções, a gente percebe aqui. A música sertaneja, ela estaria ali em tristeza, apatia, né, culpa. Eu tava até pesquisando umas músicas do Henrique e Juliano aqui para postar nesse vídeo, e tem música que vai muito nesse negócio de culpa aqui. Só a letra da música é culpa e vergonha, ou seja, uma das vibrações mais baixas de todas, né? Depois tem apatia e tristeza, né? Aí ali tem o desejo, que seria os funk, né? Pelo menos ele tá o funk, ele já tá no desejo ali, e um pouco de alegria também. Pelo menos eu sinto, né? Um pouco de alegria ouvindo alguns funks. Mas tem funk também que ele tá na frequência muito baixa. Vou pegar um de exemplo aqui. Achei aqui, é um funk da Luísa Sonza. Acho que o nome é Dança da Motinha, pelo menos ela fala essas palavras. E tá na vibração aqui da 50, que é a vibração da apatia. Esse é um tipo de funk que eu não escuto, mas tem alguns outros que tem uma batida assim um pouco boa, alegre, que eu escuto de vez em quando. O que a gente tem que notar aqui nessa escala de emoções é o seguinte: o que importa é a nossa assinatura vibracional, não é só essa escala de emoções por si só, porque tem gente que fala, me passa essa escala de emoções aí, que eu quero chegar aqui na emoção mais top ali, iluminação e paz. Não é assim. O que importa é a sua assinatura vibracional. O que seria isso? Quantos por cento do seu tempo você passa com essa emoção? Eu acredito que estou na assinatura vibracional muito alta, que a maior parte do meu tempo eu estou aqui com boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria. Por isso que eu até estranhei quando eu tava ficando meio triste, que eu falei, não tem nada a ver, nem tem um motivo para ficar triste. Então, o que importa é isso, a sua assinatura vibracional está elevada. Sua assinatura vibracional estando elevada, você pode se dar o luxo de ouvir algumas músicas de vez em quando. Igual eu mesmo faço, eu escuto funk, forró, brega funk, arrocha, sertanejo, vários tipos de música aí. Só que isso não abaixa minha vibração, porque eu não fico escutando toda hora. Eu escuto só de vez em quando, em algumas ocasiões, como eu falei pra vocês, né? Viajando, tá lá todo mundo no carro
cantando, eu vou ficar lá sendo chatão, essa música tá abaixando minha vibração. Não, vou lá e canto também, isso daí não vai me afetar em nada. Agora, se eu sou aquelas pessoas que vou pro trabalho, coloco meu fone de ouvido e fico ouvindo Marília Mendonça 24 horas por dia. Imagina como vai estar a minha vibração, mesmo eu tentando ser uma pessoa um pouco mais elevada assim, mentalmente, eu ficar ouvindo aquilo, na hora que criar um sentimento, cria-se uma realidade, e aí essa realidade vai ser de acordo com a frequência ali, que é de 75 Hz, que é a tristeza. Então o mais importante é isso, a gente focar na nossa assinatura vibracional. E para isso depende da nossa mentalidade, como que a gente se comporta aí nas 24 horas do nosso dia, né? Então, por isso que eu fiquei pensando, esses caras do Uber aí, que pode ter um pouco de sentido isso que eu falei, porque que eles são os mais chatos, os mais reclamões, assim, e são esses que ficam ouvindo música sertanejo ou essas músicas de baixa vibração. Porque os Uber, principalmente no Brasil, eles estão passando muito tempo dentro do carro para poder pagar as contas, ainda mais que aumentou os custos aí de tudo, e eles estão tendo que ficar mais tempo no carro. Então imagina, mais tempo no carro, mais tempo ouvindo essas músicas, imagina como está a vibração desses caras. Então assim, pensando na assinatura vibracional, esse tipo de música não ajuda se você quer passar boa parte do tempo ouvindo música. O melhor seria talvez você nem ouvir música, ouvir música com a vibração mais elevada, né? Esses dias saiu uma notícia aí de que aquela sinfonia de Beethoven estava curando algumas pessoas de algumas doenças, para vocês verem como que é a vibração, a frequência, altera o estado emocional da pessoa e altera até a saúde dela. Agora, outra coisa sobre as músicas, a gente vai entrar aqui no tema dos níveis de consciência, né? Como eu falei para vocês, existem 7 níveis. A maioria das pessoas no Brasil estão no nível 2 e 3. Então, por isso que para uma música fazer sucesso no Brasil, ela precisa estar com essa vibração um pouco mais baixa, né? Foi até feito um estudo que a maioria dos brasileiros está aqui entre 100 Hz e 150, né? Entre aqui medo, desejo e raiva, né? Por isso que aqui desejo, que seria o funk, que tem muito isso, forró, brega funk, não sei o que mais lá, faz muito sucesso aqui no Brasil. Essa parte da sofrência também faz muito sucesso, música sertaneja, eu estava até reparando, muita gente gosta de música sertaneja no Brasil, né? E a maioria das músicas que fazem sucesso, então, no país, são para agradar a maioria das pessoas, né? Que estão no pensamento de massa e aqui chegando no nível aspiracional, que é o nível 3. Por conta desses níveis de consciência, por isso que você vai pegar uma sinfonia de Beethoven e você vai mostrar para a pessoa do nível 2, ela vai zoar da sua cara, que é isso que tá tirando, tira isso aí do rádio, não quero ouvir isso, porque ela não está preparada ainda para esse tipo de música. Agora voltando aqui a falar sobre música sertaneja, né, vou aproveitar e falar uma coisa que eu aprendi com Claudio Kister e que está nesse livro aqui, na parte do princípio da polaridade, que é o seguinte: como eu estava estudando aqui as músicas, né, sertanejas para fazer esse vídeo, e também eu estava observando as músicas sertanejas, elas falam muito de ex, de esquecer do ex, de superar, de não sei o que do ex. E é o seguinte, vou aproveitar e falar isso, que foi o Claudio Kister que passou esse conhecimento. Quando a pessoa ela fica falando muito do ex, que superou, que já esqueceu, que odeia o ex, é porque ela ainda ama o ex. Porque é uma polaridade, não tem como você odiar uma coisa que você não ama. Para você ter o ódio, precisa existir o amor. Então, se as pessoas ficam muito nessa de já superei o ex, já esqueci, eu odeio o meu ex, é porque ela ainda ama ele. E se você realmente quiser esquecer o ex, você teria que aplicar a lei da não resistência, que é quanto mais você resiste a algo, mais poder você dá isso para se manifestar em sua vida. Então, se você ficar falando aí de ex, que o meu ex isso, meu ex aquilo, que eu odeio ele, não sei o que, mais você vai ficar apegado a ele. E quanto mais você resistir, mais você vai criar a sua realidade. Então, para você realmente desapegar do ex, você teria que parar de falar nele, parar de ficar ouvindo certas músicas, parar de
ficar lembrando, né, que aí você estaria aplicando o princípio do ceticismo ao mal, que o Claude Kister fala no curso dele, que você ignora essa coisa para de existir. Mas só que eu vi que o pessoal não ignora, eles ficam falando, falam até mal. Quando fala mal é porque ainda tem um sentimento aí. Enfim, essa parte foi só para falar dessas duas leis, né? O ceticismo ao mal e a lei da não resistência, que pode ser útil aí para alguma pessoa que esteja pensando em esquecer do ex, né? Porque as músicas sertanejas fala muito de ex é não sei o que, do ex, de beijar altas bocas e não sei o que mais lá. Por esse motivo também que eu não escuto, né? Porque eu não tenho por que ficar lembrando de ex, né? E também se eu tivesse que lembrar da ex, seria com coisas boas, não com essas coisas que falam nessas músicas. Então, para quem quer ficar ali lembrando do ex, dando aquela sofridinha básica, pode ser útil sim a música sertaneja, né? Tomar um ouvindo, lembrando ali, tem até uma música do Henrique Juliano, arrastando o chifre no asfalto, né? O cara que toma aí um chifre e fica ouvindo. Para esse motivo pode ser útil, né? Para ele ter a sofrência dele ali no momento. Agora ficar sempre ouvindo essas músicas é muito prejudicial. Isso porque a gente tem que lembrar que a gente sempre está criando a nossa realidade. Então, por mais que tem coisa que a gente pensa que é um detalhezinho, igual eu falei ali dos memes, as músicas também são um detalhe que podem estar criando a nossa realidade, principalmente se a gente está no nível baixo de consciência. Quando você está no nível mais elevado, você pensa assim, igual eu penso, eu estou ouvindo isso aqui, mas isso não vai me afetar. Agora, se a pessoa está no nível baixo ali, nível 2, nível 1, 2, 3 ali, ela pode estar naquele ritmo hipnótico e sendo manipulada até mesmo por essas músicas. Quando ela vai ver, ela já está ali triste, está ali sofrendo por conta das músicas que ela não tem consciência que afeta o cérebro dela. Então o problema não são as músicas que existem, e sim o nível de consciência baixo das pessoas. Se a pessoa tiver um nível de consciência mais alto, ela pode se dar o luxo de ouvir essas músicas de vez em quando. Agora, uma pessoa com nível de consciência baixo, ela pode ser influenciada pelas músicas, tá? E eu já vi muito isso, porque eu morava numa periferia ali de São Paulo, no Grajaú, e tinha uns caras lá que eles ouviam muito rap, né? E eu via, sim, os caras sendo influenciados pelo rap. Tipo, criavam a realidade ali em torno do, acho que era aquela Nego Drama lá do Racionais, e o cara queria se achar o bandidão ouvindo aquelas músicas, né? E muitos viraram realmente bandido por conta dessas músicas. Isso porque são pessoas de baixa consciência que são influenciadas por qualquer tipo de coisa, e é uma pessoa que nem percebe o que ela está ouvindo, o que ela está vendo, o que está controlando ela, porque é uma pessoa que está no que o Napoleão Hill chama de ritmo hipnótico, que é o controle ali do diabo. Ele até fala nesse livro aí que eu vou colocar aí na tela. Então essas pessoas, elas são hipnotizadas, então qualquer coisa pode influenciar elas. Televisão, música, programas de TV. E então a questão não é só a música em si, mas sim o seu nível de consciência, que a gente sempre tem que estar buscando elevar. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Trouxe aqui para vocês porque eu não escuto música sertaneja no dia a dia. Dei o meu exemplo ali na minha viagem para o Jalapão, onde uma música sertaneja estava me trazendo sentimentos de tristeza e pensamentos também. E expliquei porque não é muito bom ficar consumindo esse conteúdo no dia a dia, principalmente se você quer ter uma escala vibracional alta, né, com boas vibrações. Então, aquilo que você faz na maior parte do seu tempo. Se você ouve essas músicas de vez em quando com consciência, não tem problema. Eu mesmo faço isso. Agora, o problema é quando você fica só ouvindo essas músicas 24 horas por dia, ou horas e horas, músicas no fone de ouvido também, mais de 20 minutos. E quando você está no nível de consciência abaixo, que essas músicas podem te influenciar. E eu mesmo já vi, como os exemplos que eu já dei, de pessoas influenciadas pela música. As pessoas do nível de consciência baixo, elas são influenciadas por qualquer coisa, tá? Se você for pegar, por exemplo, o funk, a influência que eles têm aí nas favelas, periferia, é uma influência muito grande. Você olha assim, a realidade é muito influenciado pelo funk. Então, você tem que tomar cuidado com o seu nível de consciência.
tá? Isso daí é mais importante do que você focar nesses detalhezinhos, música, notícia e técnicas e não sei o que. O seu nível de consciência é o mais importante. Você estando no nível de consciência alto, você não vai ser manipulado mais por nada, mas não vai ser manipulado por música, por nada. Você mesmo vai ter o controle da sua mente. Então é isso que a gente deve buscar. Se você quiser um ensinamento completo sobre como elevar o seu nível de consciência e adquirir uma boa mentalidade, eu vou deixar o link na descrição de um treinamento que eu indico, que vale muito a pena se você tem esse objetivo de crescer mentalmente, alcançar seus objetivos, aumentar seu nível de consciência. Se vocês gostaram do vídeo, peço que você comente aí qual a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha de música sertaneja e do que eu falei aqui também. Não esquece também de deixar um like se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, compartilha também esse vídeo para alguma pessoa que vai gostar desse assunto e a gente se vê na próxima. Muito obrigado e até mais.